Nasci em Barbacena, terra dos Bias e dos Andradas. Cheguei lá na época deles. Minha família lá já estava. Meu pai era o Paulo, papai era dentista, minha mãe Celina. Eu tive um tio que foi constituinte no tempo aí de Tancredo, doutor Badaró, Manuel Taveira, Zé Ribeiro de Navarro. Ele foi deputado por 2 legislaturas. Era do antigo PSD. Ele era companheiro do velho Bia, pai do Biazinho, doutor Bias, que veio a ser governador nosso. E tive um primo também, que foi vereador na minha terra, Aimone Navarro. Tudo do PSD. A minha família é toda de Barbacena. Meus pais, tanto do lado paterno como do lado materno. Do lado materno são os Rodrigues Costa. E do lado paterno são os Navarro. Estão lá desde quando começou aquilo lá. A minha infância foi toda também lá. Eu estudei particular com as professoras. Depois fui para o ginásio mineiro de Barbacena, ginásio famoso, conhecido no país inteiro. Lá eu fiz os 5 anos, os primeiros 5 anos. Depois fiz o curso clássico. E fiz 7 anos no ginásio. Passei então a minha infância toda ela e a princípio da juventude lá na minha terra. Quem era governador do estado naquela época era o doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Quem era o doutor Antônio Carlos? O doutor Antônio Carlos era tio do velho Zé Bonifácio. Quem é o velho Zé Bonifácio? É o pai do Andradinha, é o pai do Zé Bodeco. Aí o doutor Antônio Carlos convidou o doutor Bias Forte, pai do Biazinho, deputado federal, para a secretária de Segurança. Ele foi para a secretaria e convidou o doutor Zé Bonifácio, pai do Andradinha, para o oficial de gabinete. Começou o negócio ali, porque todo mundo ia à Secretaria de Segurança para falar com o doutor Bias, barbacenense. O doutor Zé Bonifácio também atendia. Aí a rixa começou ali. Aí veio o PSD, veio a UDN e se tornaram adversários antigos até hoje. Se briga lá na terra por causa dessa divergência política. Eu vim para aqui em 1945, houve a eleição do Brigadeiro. E eu era do Brigadeiro. E a minha família toda getulista, toda do PSD. E nós perdemos a eleição. Eu voltei desapontado e tudo, e senti que o ambiente estava horroroso contra mim na minha terra, porque eu tinha votado contra a orientação até do pai. Os estudantes de direito aqui em Minas eram do Brigadeiro, todo mundo sabe disso. Aí eu falei com o pai, eu não vou ficar mais aqui não, eu quero ir embora, porque não há mais ambiente para mim, eu quero ir embora para o Rio, e fui embora para o Rio. Lá eu tinha uma parentada grande da minha mãe, me acolheram e lá eu continuei a fazer o curso. Eu fui colega aqui da turma do Francilino e do Jair Leonardo Lopes, 2 expoentes do meio estudantil. Aqui eu vim e fui morar com um tio, ele que me acolheu, Zé Maria Senavalli. Ele era companheiro de escritório do doutor Vicente Assunção, irmão do Zé Afonso, que é o presidente da Líder. Aqui eu fiquei os 2 anos morando com esse meu tio, ele me acolheu, me ajudou muito na vida. Os primeiros passos que eu dei foram graças a ele e a mulher dele, Regina, até eu voltar. Eu me aproximei assim abertamente dos estudantes, ligado ao diretório central dos estudantes, todos os denistas. Sobretudo o Jair, do Arnaldo Faria Tavares, que é irmão do Expedito, do Francilino, a turma boa, Obregon de Carvalho. A minha turma eram quase que 100 companheiros. Eu era PCdista, mas eu acho que eles me levaram para o caminho deles, porque eu votei no Brigadeiro, eu fiz campanha para o Brigadeiro, eu admirava muito naquela época o doutor Virgílio de Melo Franco, irmão do Afonso Arinos. Ele que era o presidente da UDN aqui, tinha uma fazenda em Barbacena, eu ia na fazenda dele. O doutor Virgílio Melo Franco foi uma grande figura política. Votei no Brigadeiro e fui a Barbacena. Eu voto, até hoje eu voto na minha terra. E a turma pergunta, você votou? Votou bem? Eu votei muito bem. Votou em quem? Eu votei no Brigadeiro Eduardo Gomes. Mas como? Aqui nós somos do doutor Getúlio, nós somos do PSD. Pois é, mas os estudantes, sobretudo os estudantes de Direito, não dá isso lá não, lá é todo mundo da UDN. E eu vi a turma achando ruim, resmungando. Paulo era meu pai, mas por que o seu filho foi para o time do Zé Bonifácio?
o chefe da UDN aqui em Barbacena, não, ele não é do Zé Bonifácio, não. Ele continua do Bia. Ele continua do Bia. A família toda é Dr. Bias, mas é um problema dele. O problema dele, tem liberdade para escolher de quem ele quiser. Então foi um passo que eu dei, que eu fiquei muito bem na faculdade de Direito, com meus colegas, companheiros, mas a turma lá em Barbacena não gostou, não. Eu falei, bom, quero ir embora, eu quero ir embora. Mas como você vai embora? A vida está tão difícil. Aí a minha mãe falou assim, Celina, não, mas eu resolvo o caso do João. O João sou eu. Ele vai para casa da minha tia, ela tinha lá tias avós. Eu tenho um parentesco importante aqui em Minas e no Brasil. Vocês são novos, não sabem, mas os mais velhos que estiverem me ouvindo vão lembrar. Eu sou sobrinho neto do velho Francisco Mendes Pimentel. Foi o primeiro reitor aqui da faculdade e eu fui ficar com as cunhadas dele. Fiquei lá, duas velhinhas, uma de 83, outra de 86. Me dei muito bem com elas, no Rio de Janeiro, capital federal. Me aproximei de todo mundo e lá terminei meu curso. Terminei meu curso em 1949. Eu fui até um dos oradores lá, uma minerada enorme. Sabe quem eu encontrei lá na secretaria da minha faculdade de Direito? Trabalhando? O Mário Astra e o Ibrahim Abiáquio. Eu falei, anos depois, eu falei, o que vocês estavam fazendo? Nós estávamos trabalhando para poder pagar os estudos. Você vê a vida como é que já era difícil. Eu fui trabalhar com um parente, Oyama Teixeira, que veio a ser o chefe do gabinete do Tancredo Neves na frente. Ele era dono da revista bancária brasileira, me ajudou muito. Eu lá, o meu papel, a revista eram dois irmãos, era o Oyama e o Eide. O Eide morreu. E o Oyama continuou. O Oyama era casado com a filha do Valentim Bolsas, era um homem importante lá no Rio de Janeiro. A minha parte, a minha colaboração que eu dava era justamente rever a revista. Os balancetes que eles recebiam, que eram obrigados a serem publicados, saíram nessa revista, que existe até hoje. E lá eu advoguei um ano, no escritório do Camilo Mendes Pimentel, no Rio de Janeiro, que é o filho do Francisco Mendes Pimentel. Em 1951, quer dizer, eu formei em 49, em 1951 foi nomeado ministro da Justiça do governo Dutra, o doutor Bia Sorte, pai Biazin. E o doutor Bia me nomeou advogado do Ministério da Justiça, eu e mais 5. Aí mudou tudo. O emprego era muito bom, o ministério excelente, e eu me afeiçoei ao Ministério também, tive lá bons colegas, bons companheiros. E lá no Ministério da Justiça eu comecei a frequentar a Câmara Federal. O Biazin lá já estava. O Bias foi eleito federal em 1951. Eu tinha contato diário. Eu ia à Câmara Federal, meu caro, para ver os discursos dos parlamentares. Otávio Mangabeira, Zé Maria Alckmin, Olavo Costa, era um negócio extraordinário. Eu sentava ali no lugar da imprensa para assistir os deputados federais do Brasil discursar. Ninguém faz isso mais. Mas tal era a beleza e a sabedoria deles. E na hora de ir embora, o Rio é muito grande, o Palácio Tiradentes está lá na Praça 15. Eu morava em Botafogo, o Bias morava em Copacabana, tem um apartamento dele até hoje. Eu pegava uma carona. Sabe, ele vinha dirigindo. Sabe a quem ele dava carona? Todos os dias vinham lá de direito sentado, doutor Tancredo, e eu atrás. Quando chegava em Botafogo, ele me soltava, eu subia o resto a pé. Aí na rua São Clemente, e ele levava o Tancredo até a porta da casa dele. Tancredo morava naquela época na Avenida Atlântica, onde veio a morar o doutor Magalhães Pina, onde é que morreu? Ali perto do Excelsior, Hotel Excelsior. No Ministério, eu trabalhava lá no Departamento de Justiça. Eu fiquei de 51 até 56. Lá eu conheci muita gente de Minas Gerais. Doutor Belisário de Andrade Neto, ele era diretor do Departamento de Justiça. Conheci a equipe do Tancredo. Conheci a minerada, que ia lá sempre. Porque nós tivemos lá um ministro que chamava Francisco Menezes. Ele era senador pelo Ceará. Homem bom, já cansado. Conheci lá o Raul Bernardo, não o nosso Raul Bernardo, tio dele, foi chefe do gabinete.
nesse período que vai até 56. Nessa época eu era advogado do Ministério. E pelo meu feitio de vida e tudo, me conheceram, esse rapaz é mineiro, é bom de conversa e tudo. Eu fui levado para o gabinete. Eu fui levado para o gabinete pelo doutor Badaró Júnior. O meu tio, esse que foi político, foi deputado, pediu um cartão. Deu um cartãozinho, eu me apresentei lá. Mas o que você quer, ô Navarro? Eu falei assim, eu quero trabalhar com o senhor. Aí ele pegou, tocou a buzina lá, veio, ó, lota esse menino aqui atrás de mim, na outra sala. A partir de agora, ele é sobrinho do Navarro, meu amigo, é Navarro também. Aí fiquei, tudo era comigo. Chegava lá, vai lá dentro, procura lá um magrinho, era muito magrinho. Vai lá, procura o Navarro e tal, era tudo comigo. Eu me apeguei muito até que veio a luta política. Juscelino passou aquele aperto todo, se elegeu, foi dar uma volta na Europa com o Oswaldo Penido, que era o meu chefe, e eu fiquei lá com o Raul Bernardo, que é tio do Raul Bernardo, que está vivo, casado com a Terezinha, filha do Américo Gianetti, que foi nosso prefeito, está lá em Brasília. Eu fiquei lá no gabinete, tomei conta do gabinete. Porque eu sabia, eu conheci. Primeiro eu era da casa. Segundo, eu estudava, eu lia, eu conhecia os códigos todos, discutia tudo e gostava. Ia, futricava aquilo tudo lá, ia aquelas festas todas. Até que o homem voltou da Europa, o presidente, né? JK. Voltou, nomeou o ministro da Justiça dele, o doutor Nereu Ramos, um homem fantástico, de Santa Catarina, já cansado e tudo, humilde, não falar. Falei, você vai ficar aí comigo. Ele era irmão do Joaquim, foi deputado federal do PSD. Você vai ficar aí comigo, você quer ficar? Eu quero, funcionário do Ministério ser convocado outra vez para continuar no gabinete do ministro, né? Que beleza, que beleza. Eu fiquei. Aí aconteceu o que eu nunca pensei na minha vida acontecer. Eu casei em 54. Morava no Jardim Botânico, lá em cima, na Rua Faro, edifício de Itapuã. Toca o telefone, 7h30. Era o Alberto Soed. Quem era o Alberto Soed? Era o secretário do doutor Penido, quem mandava no palácio. O Alberto Soed era irmão do Ibrahim Soed, aquele cronista. Aí o Alberto falou assim, ô Navarro, o Penido quer falar com você. Pô, já... E o doutor Penido, tudo bem, ó. O presidente mandou te convidar para você vir trabalhar aqui com a gente. Eu falei, não é possível isso? Você vem cá amanhã. Eu falei, tá certo, doutor Penido. Ih, tremi. Chegou no dia seguinte, eu voltei lá e tudo, comuniquei lá aos superiores. Eu acho que eu vou embora. Pô, embora por quê? Porque o presidente me chamou para ir trabalhar com ele. O ministro soube. Doutor Nereu Ramos. Vai não vou deixar você ir não, você vai ficar aqui comigo. Eu, então continua. Aí liguei para o Penido, eu não vou poder ir não. Não vou poder ir não porque o ministro falou que eu não posso sair daqui, que eu sou dele. Eu vou ter que ficar aqui. Aí o Penido falou assim, você foge? Fugir como, doutor Penido? Você vem embora, que aqui eu dou jeito. Sabe que eu fugi? Eu fugi, fui embora, apareci lá no Catete. Eu estou vendo o dia que eu entrei, era um tal Obertal, que era o contínuo. Você que é o doutor Navarro, nós estamos te esperando aqui há tanto tempo e tudo. Aí eu entrei no time. O Penido era um homem fantástico, filho aqui de Diamantina, companheiro do JK, de tudo na vida. Ele me recebeu e tudo, não, você vai ficar aqui trabalhando com o Elton Rocha, morreu. Ele era advogado do Banco Central. Você vai ficar com a parte do Ministério da Fazenda e do Ministério da Aviação. Todos os processos que iam para a primeira subchefia eram um, para a segunda subchefia outro. O outro subchefe era o Sete Câmara, o Edgar Magalhães na terceira, e o Círio dos Anjos, que vocês devem lembrar dele, era na quarta. E o chefe da Casa Civil era o doutor Vitor Nunes Leal, sabedoria jurídica. Você vê a turma que eu fui mexer, né? Deixa eu voltar onde é que eu estava falando. Aí, eu fui trabalhar, eu e o Elton Rochelle. Eu fiquei com o Ministério da Fazenda
que era o doutor Zé Maria Alquimim. Eu falava com ele como estou falando com você. Tudo que a gente queria era com ele, tudo que ele queria era comigo, porque o Penido, ele tratava da alta política nacional. Ele era um homem encarregado de resolver os grandes problemas que o presidente tinha e que não tinha condições de resolver, porque não tinha tempo. Então era tudo com o doutor Penido. Então o processo era conosco, comigo e esse meu colega. E aí eu fui em frente. A grande passagem da minha vida foi como presidente JK, né? Ali o que eu aprendi foi com ele. Nem ele, a pessoa do presidente, não, com a equipe dele. Você vê, você trabalhar com um Penido, você trabalhar com um 7 Câmara, tem nome, ele foi o nosso embaixador em Haia. Para chegar lá é fogo. Ciro dos Anjos, um dos maiores escritores que eu vi na vida, e o Edgar Magalhães, não foi fácil, não. Era cada um melhor do que o outro. Eu conversava com esses homens, por exemplo, o doutor Nereu, que eu falei aqui. O doutor Nereu foi tudo na vida. Você precisa ver a humildade dele falar e ele pedir. Eu conheci esses homens todos. O almirante Lúcio Meira, na inauguração da BR, nossa, naquela época era a BR-3, hoje é a BR-040. Nós paramos ali no Viaduto das Almas, aquilo foi feito no tempo do Eliseu, né? Não, do Mário Andreasa. O almirante Lúcio Meira fez um discurso ali, uma beleza. Nunca veio a mina, veio aqui inaugurar, era o ministro da Aviação. E o JK na frente. E o outro pedaço que inaugurou foi lá pela Ressaquinha, onde o Tiradentes parava. Então, a gente acaba percorrendo isso tudo. Quando a capital veio embora, a capital veio em 56, né? 56, 57, 56. O Penido chegou para mim e falou assim, doutor Penido, o presidente, nós vamos embora, hein? Mas você não vai, não. Mas eu vou ficar, mas ficar como? Deixa eu ir também, eu quero ir trabalhar em Brasília, doido para conhecer Brasília. Não, você vai ser eleito deputado. Eu falei, como? Você vai ser deputado? Não. O presidente quer que um aqui seja deputado. Eu falei, federal ou estadual? Ele pegou e falou, eu crente que era federal. É estadual, o presidente quer fazer um deputado em Minas Gerais. Maná é terra do Bias, doutor Bias e doutor Zé Bonifácio, não há campo para mim. Não, você vai comunicar o Bias. Doutor Bias era governador. E tinha apartamento na Avenida Atlântica, 4112, primeiro andar. Eu fui lá. E tinha um tio que era muito amigo dele, meu tio, avô, e muito amigo do doutor Bias. Fui até presidente do Banco Crédito Real, Zé Pereira Teixeira. Eu fui lá às 7h30 da manhã. E essa aí lá o doutor Joel, que foi diretor do banco também. Eu falei, eu vim aqui saber se o senhor está de acordo em que eu seja candidato a deputado estadual lá em Minas. Porque eu estou no Catete, o Catete falou que eles vão me ajudar em tudo que eu precisar. Ele riu, porque eu estava fora de Barbacena há 14 anos, véio. Ele riu e falou, mas João Navarro, o candidato do PSD em Barbacena é seu primo, já está escolhido. Eu falei, meu primo? O doutor Ulisses Couto, casado com a Lilia Navarro, sua prima e irmã. Oh, meu Deus, eu nem sabia disso, que coisa. Pois era também. Então, tá dito por não dito o que eu falei. Vim embora. Cheguei lá no carteiro e falei, doutor Pereira, não vou ser candidato. Não vou não, porque eu vou criar problema. Não vou criar problema para o doutor Bias, não. O candidato dele já é meu primo, como é que eu vou ser candidato para brigar com o meu primo? Do outro lado é o Andrada, é o filho do Zé Bonifácio, não vou mexer com isso não. Você vai ser sim. Você vai ser porque o presidente quer. Eu não vou ter legenda? Não, vai ter legenda agora. Nós vamos lá no Palácio das Laranjeiras agora, o Jango está lá. Você vai ser candidato pelo PTB. Aí é que nasceu o PTB. Eu vou lá pedir, e foi lá. Foi lá comigo. Falou com o Jango, você viu onde é que eu vou chegar agora. O Jango, candidato, eu tenho 10 lugares, ele é um. Me dá seu nome todo aí, João Carlos Navarro. Sabe o que ele fez? Ele passou um telegrama para o presidente do diretório regional do PTB de Minas Gerais. Sabe quem era ele? O pai do Virgílio Guimarães, o senador João Lima Guimarães. Incluí na chapa, aí veio. Entrei no negócio,
13 meses antes do pleito, eu pedi licença da Secretaria da Presidência da República, arranjei um companheiro em Barbacena, arranjei um jipe, uma enxada, uma tábua, porque não podia a gente passar de estrada para outra estrada. Rodei, não hostilizei ninguém em Barbacena, ao contrário, todo mundo ficou assim estranhante, a gente apostava que eu não me elegeria nunca. Eu tive 11.500 votos na minha primeira eleição. Cheguei aqui para tomar posse, tomei, estava um barulho danado. A Assembleia você não conheceu, não. Era lá na Praça Afonso Arinos, onde é que a Faculdade de Direito veio até se incendiar. Uma briga danada, porque a primeira secretaria era do PTB e a turma não combinava. Saulo Diniz, Valdomiro Lobo, Hernani Maia, essa turma toda. Aí apareceu o doutor Elvo Moreira do Santos, homem bom, médico ilustre, aqui de Santa Bárbara. Gente, vocês estão errados. O secretário tem que ser esse menino que chegou aí agora, é homem do JK. Que menino é esse? Era eu. Elegi. Vim para aqui, eleito, e me elegi primeiro secretário por querer dos meus companheiros. Foi o início da vida pública, foi essa. A chefia é do PSD, era o doutor Ribeiro Pena. Depois vinham os vice-presidentes de acordo com o número de votos. A segunda bancada era da UDN, sempre. A segunda bancada era da UDN. Depois tinha o terceiro secretário, era PR, primeira secretaria do PTB. E depois o segundo secretário e o terceiro secretário para os partidos que tiveram mais votos. A Revolução, a mim, fez um mal danado. Todo mundo combatia a Revolução na minha banda, sobretudo o PTB, prenderam muitos companheiros, fizeram o que podiam fazer. Mas comigo, no meu 6º mandato para secretário, já estava deflagrado o processo eleitoral no plenário, eu fui chamado no gabinete do presidente. O presidente era o Orlando Andrade. Morreu. Ó, tem um major aí para falar com você. Major? Manga de camisa. Tem manga de camisa, assim como eu estou. Eu fui lá, Major Barros, o nome dele. Ele falou assim, o senhor vai ser candidato outra vez? Outra vez. A secretária falou, vou. Mas por que o senhor vai ser? Porque eles querem. Eu só tenho mais trabalho, só tenho mais ônus. Mas a Revolução não vê com muito agrado outra disputa para secretária. Eu gostaria de ver outra. Talvez por causa do Jango. Eu falei, não tem problema não. Eu não vou dar a minha colaboração para ver barulho, porque vou ser candidato pela 6ª vez para primeiro secretário, não. Eu já dei o que tinha que dar. Espera um pouquinho aí. Fui no plenário. Senhor presidente, pela ordem. Comunicação urgente. Tem um major aí fora, lá no gabinete do presidente, sentado na mesa do presidente, de manga de camisa, veio aqui me dizer que eu não devo ser mais candidato a primeiro secretário, porque a Revolução assim o entende. Mas é que, para não haver complicação, eu posso até ser preso. Eu não sou mais candidato. Foi um forró-bodó. Apareceram uns 10 candidatos, ele vetou mais uns 6, fez um inferno. E o comandante da 4ª Região Militar era meu íntimo amigo lá em Juiz de Fora, era o general Itiberê Gouveia do Amaral. O que tinha que ter havido naquela hora? O presidente da casa, que não estava presente, pegava o telefone, comandante, tem aqui um major de manga de camisa, suado, fumando, sentado na cadeira do presidente, dizendo que o João Navarro não pode ser mais candidato a primeiro secretário da casa. É verdade? Recebeu uma bronca danada, eu tenho certeza. Foi muito bom. Foi muito bom, sabe por quê? Porque eu não fui, então um rapaz muito bem, foi o Maurílio Cambraia, eu fingi de morto. Fiquei morto na Assembleia, trabalhando para os meus eleitores, mas com uma mancha, eu fiquei com uma mancha. Fui vetado pela Revolução. Passados 5, 6 anos, eu já vi, o ambiente era outro, porque os outros militares, no final, caminhando lá para o ano de 79, 80, já eram outros. O Ibrahim foi ministro da Justiça do João Figueiredo, tantos amigos daqui foram para Brasília. Eu falei, agora, vou ver como é que está o negócio aí. Lancei meu nome para presidente, 79. E ganhei disparado. Disparado. Aí, aquele retrato que você vai ver, ele veio. A solenidade bateu continência. E eu limpei a alma. Ela era vigiada.
Tinha uma tal de CGI aí, não sei o que, era vigiada. Entravam, queriam saber o que houve, e chegavam a querer ver a pauta. Então, tinha que ver, tinha que mostrar. Aqui tinha uma tal CGI, Comissão Geral de Investigações. Ela funcionava ali na rua Espírito Santo 500, onde é que era o IPASE. Era sempre um general, o chefão aqui. Depois, com o tempo, eles foram aproximando da gente, devagar. Teve um, eu não estou lembrando bem do nome dele, o pai do Roberto. Vou ver se você vai lembrar. Ele era coronel. E aí eu vi que a sede deles é igual a nossa, para nomear filho. Ele veio e pediu, eu nomeei o Roberto. O Roberto até doeu, o coronel já morreu. Então, estudo aí que falava, foi tudo conversa. Tudo conversa, não serviu para nada não melhorou o país em nada. Aqui em Minas, então, em que melhorou? Em nada. Não teve nada não. Aquilo não foi deles não. Aquilo foi o doutor Magalhães Pinto. Riane, Dazinho, Bambirra. Nós recebemos uma ordem para votar pela cassação. Ou votava ou fechava a casa. Todo mundo votou pela cassação desses três. Só houve um discurso do Murilo Badaró a favor do JK com uma parte meu quando ele foi cassado. Porque ele votou doutor Castelo Branco, no general, né? Ele não botou preço, não, de que iria ser candidato à reeleição, não. Mas que cumpriria um mandato, porque ele foi eleito senador por Goiás. Caçaram ele. Aí o Murilo foi à tribuna e eu fui quem, a parte dele, tudo. É tudo calado, tudo acomodado. Eram três arenas, sublegendas. O MDB de Barbacena não havia condições de nós entrarmos. Ele era do Manuel Conegunde, daquela época, e os que o antecederam. Então sobraram duas arenas. O Zé Bonifácio pegou um, o doutor Bias pegou outro. Sublegenda. Funcionava, porque você não podia acomodar, por exemplo, a turma do Bias com a turma do Zé Bonifácio em Barbacena para disputar a prefeitura. Tudo gira por causa das prefeituras. Então nós tínhamos 3 sublegendas da Arena e 3 sublegendas do MDB. Foi o que houve. Por isso que eu estou na Arena. O Bias, por exemplo, o lugar dele era o PP. O PP do doutor Tancredo. O Bias não teve jeito de ir para o PP. Se tivesse ido para o PP, eu teria ido na hora. Mas não teve jeito, não fomos para a Arena. Aguentamos a Arena. E ganhamos tudo com a Arena lá fora. Governo federal e tudo. Caçaram todo mundo. Eu esperava também. Mas não fomos, não. Fui salvo pelo gongo. Eu era do PTB. Fui secretário 5, 6 vezes. Nomeei muita gente. Fiz muita coisa no interior. Na minha terra eu fiz muita coisa lá. Então, examinaram a vida de todo mundo. Eu sabia que a minha também tinha sido olhada de cabo a rabo, né? Eu escapei. Os outros 3 que foram caçados foram mais pelo contato com o comunismo que eles tinham, né? Menos o Wilson, mas o Riane, Clodovil Riane, o Bambirra, o Sival Bambirra. Esses tinham mais atividade com o operariado. O Riane era um homem que falava, eu paro o país em 1 minuto. Falava para todo mundo. Ele era o chefe da CNTI, Confederação Nacional dos Industriais. Mandava. Então era diferente, ele não estava acostumado nós também com isso, não. Mas tinha um fundo de comunismo. Nós não éramos, nunca fomos. Foi o que aconteceu. Isso tudo foi nessa época para frente. Nós não tivemos participação nenhuma em sair para a rua, para gritar, para defender, fazer simpósios, essas coisas, não. Nós fomos mais acomodados nessa parte, embora não concordássemos. Quando tinha que haver uma manifestação oficial, nós estávamos sempre ao lado do que tinha que ser falado, né? Mas não tivemos, assim, manifestações hostis de procurar fulano, beltrano. Quem é na Assembleia que gritou por tortura lá dentro do plenário na minha época? Ninguém. Eu me lembro que gritaram uma vez porque o Wilson estava sendo preso, o Wilson Modesto Ribeiro, de Santos Dumont. Nós fomos todos por DOPS, saber por que ele tinha sido preso. Nós não sofremos tortura, não. Nós recebíamos recados. Mas tivemos muita sorte, porque nós tivemos um trato com muito general bom. Eu me lembro daquele Vale,
que era o comandante do primeiro exército. Nós tivemos um contato com muito general bom, conversava com a gente. Aqui teve um bravo, um violento, o Coelho Neto. Todo mundo tinha receio desse Coelho Neto. Mas por quê? Ah, está vindo em tal lugar e tal, não sei o quê. Vou contar. Eu peguei, falando em casa, falei, tem um general aí bravo, agora isso aqui vai ficar um problema. Quem é ele? Falando, acho que é Luiz, Coelho Neto. Aí a minha mulher falou assim, uai, mas esse Coelho Neto foi namorado da sua cunhada, da minha irmã. Eu falei, não me diga, é agora. Numa solenidade eu encontrei com ele. Então, o senhor namorou a minha cunhada? Ele falou, sério. Qual é a sua cunhada? Eu falei, a Ruth. Uai, você é cunhado da Ruth? Sou, a Rosalia, minha mulher, é irmã dele. Ah, mudou tudo. Eu passei a ser convidado de honra lá na 4ª região aqui. Me chamava para tudo. Tomei conta do geral. Você vê que vida. Os delegados que votavam em Brasília a escolha do presidente. Aí eram escolhidos a dedo. Não é que obedecesse, não. Nós fomos. Essa do presidente Geisel não teve problema, não. A convivência dos deputados federais de Minas com o presidente Geisel foi muito boa. Muito boa, não tem problema, não. Tem uma fotografia até ali no meu escritório, eu vou contar. O pedaço de asfalto em Benfica até a cidade de Juiz de Fora é grande, uns 20 quilômetros. E o Andreasa, que era o ministro, convidou ele para inaugurar. Ele foi. Só que ele não baixou em Juiz de Fora. O avião não desceu no aeroporto de Juiz de Fora. E nós esperamos. Aí veio um carro, um Chevrolet antigo, está entrando um carro ali na raça, era ele. Ele, o ajudante de óleo e o motorista. Desceu. Todo mundo foi lá receber, mas eu era o presidente, eu tinha acesso. Foi em 79. Né? Mas presidente que foi, não tinha campo aqui, eu fui descer em Barbacena. Mas sozinho, não, fui lá, telefonei para a praça, me deram o telefone, pedi um táxi, estou chegando aqui agora. Sozinho. E bateu um papo, e está rindo na fotografia. Ele não era assim rancoroso, não. Rancoroso foi o Costa e Silva. Ele tinha contato, ele passou a receber a classe, passou a prestigiar a Câmara Federal, o Senado da República. Não há queixa do presidente Geisel, não. Tinha a chapa, era votada a chapa. Não era escolhido a dedo, não. A Assembleia votava. Fui eu, Fernando Rainha. Nós chegamos lá, nós fomos no Paulo Maluf. Eu fui lá para votar no Paulo Maluf. Nós chegamos lá no gabinete do Paulo Maluf, estava cheio de senador. Ele falou assim, para tudo, porque Minas Gerais está chegando. Era eu e o Fernando, abraçou. Liga para a Silvia, a mulher dele. Fala que vou levar 2 mineiros e luz. Ah, pintou os caras. Nós votamos no Paulo Maluf. Eu votei. Fernando também. Agora, o governo do general Figueiredo, que acabou de resolver o que a classe civil queria, o que os políticos queriam, né? Ele, na verdade, era um homem temperamental e tudo. O vice dele era Aureliano. Ele teve uma briguinha com ele, lá em Brasília, né? na rua, na tribuna, na parada. Aureliano virou as costas para ele, não cumprimentou nem nada. Porque houve um problema qualquer, feriu o Aureliano. O Aureliano era homem duro. Mas o Figueiredo, felizmente, foi ele o último presidente, né? Ele acabou entregando à classe política o que era nosso. Ibrahim foi um grande ministro dele, da Justiça. Aí a turma de Minas passou a ter acesso à presidência da República, né? Eu acho que ele ajudou a endireitar o que estava errado. Voltar ao poder civil, é o que a gente queria. Eu
eu fui para o PFL por causa de duas pessoas, o doutor Aureliano e o Paulino Cícero, dois velhos amigos. Aureliano foi meu colega e Paulino também. E Aureliano era vice-presidente da República, no governo Figueiredo. João Figueiredo. Aí eu fui com o Paulino, no Palácio Jaboru, à noite, assinar o livro. Cada um fez lá o seu discursinho e entramos. Aureliano foi um grande homem. Foi um dos melhores deputados que nós tivemos por aí, aqui na Câmara Federal e no Executivo. E a dona Vivi, ótimo, excelente. A última vez que eu encontrei com eles foi no Ponteio. Eles estavam lá já almoçando com a família inteira. Eu entrei, o bichão levantou. Ô, João Navarro, como é bom, né? Ter amigo, né? Fazer bom relacionamento. Ele me chamou e falou assim, ô, João Navarro, você é o majoritário em Barbacena, mas não vou poder te atender em nada. O que houve? Porque lá eu tenho compromisso com o doutor Zé Bonifácio, do ex-partido dele. Em compensação, eu vou te entregar a Juiz de Fora. Entregou. Nadei. Nomeou Fernando Fagundes Neto, delegado lá. E para mim foi uma beleza, a troca. Mas ele era um jeito honrado, um homem honrado, né? A satisfação, o que ele falava, ele cumpria. Não, eu já falei, como é que eu vou voltar atrás? Nomeou o Bias secretário de obras e o Andradinha para outra secretaria e conseguiu direitinho, né, caminhar no governo dele. Dois adversários de Barbacena. Tancredo já era um homem doente, já tinha doença. Esse doutor Renault, que era o médico dele, já sabia disso há muito tempo. Na véspera do homem tomar posse, ele chegou a pedir, deixa eu tomar posse, que eu nem vou no Planalto. Eu vou direto para a sala para o bloco cirúrgico. Ele já tinha problemas. Ele tinha um câncer. Era um câncer. Falam de verticulite. Não, ele já estava quase que tomada. Infeccionou ele todo. Ficou ao lado dele o governador e o filho, Tancredo Augusto, sabiam. Mas o doutor Renault, esse médico dele, ele sabia de tudo. Não tinha a coragem de falar com ele. Falava que ele tinha apendicite. Apendicite todo mundo tem. Foi o que encorajou ele a continuar. Mas ele já estava enfermo, coitado. E aguentou a parada até o fim. Teve uma morte danada. Carrega o homem para cá, carrega o homem para lá, esconde o homem já morto, sentou na cadeira, os médicos todos ao lado dele. Isso é uma barbaridade que fizeram com ele no fim. Coitada. Tem um retrato dele no jornal, ele com a dona Risoleta na igreja, ele sentindo mais uma fincada de dor. A expressão dele, botou os óculos para cima, abriu a boca e só a dor é que exprime direito o que ele está sentindo. Ele já estava ruim, ainda faltava um mês para esse negócio aí. Coisa doida. É a vida. Conheci o Tancredo, eu estava estudando já. Ele saltava em Barbacena do trem, o trem chamava rápido, trem de madeira. E no outro lado da estação vinha a Oeste Mineira. A Oeste Mineira é um trenzinho pequeno, essa Maria Fumaça, que aparece sempre aí de Tiradentes, ele entrava nesse trem. Estava lá sozinho, com a pasta, eu já conhecia ele. Isso antes, né? Estou voltando aqui anos e mais anos. Uai, já vai para a sua São João del Rei? É, meu filho. Ele falava, meu filho, eu vou ir para São João del Rei. Eu falava, vai lá ver os Viegas, né? Seus amigos, doutor Antônio, doutor Augusto, que fizeram ele. É, mas eu volto segunda-feira. Tinha lá um cara chamado de limpando a máquina. Quantas e quantas vezes. Depois eu fiz contato com ele a vida inteira. Ele era o chefão. Foi colega desse meu tio que eu falei. Foi ministro lá. Todo mundo queria o Tancredo. Ele tinha a solução para tudo. A cabeça dele aflorava a solução para todos os problemas. Foi um homem extraordinário, o doutor Tancredo Neves. Tancredo de Alberto Almeida Neves. Eu fui muito amigo de um irmão dele, que era general, o general Roberto Neves. Morava em Juiz de Fora. Andava era com ele. Ele era ótimo. Falava muito, mas chegou a general. E conhecia a raça dele toda. Stolentino, da mulher dele, filho de Cláudio. Tive um colega na Assembleia que era cunhado dele.
Oswaldo Tolentino, irmão da dona Risoleta. O pessoal fala assim, fui eu e o Bias e os Andradas. Eu fiquei 7 legislaturas na Assembleia, 28 anos. O Biazinho ficou 32 anos e o Andradinha 32. Para repetir 7 legislaturas ou 8 legislaturas é sinal que a gente fez alguma coisa na região. A nossa região é muito boa, Barbacena, Lafayette, Carandaí, Alto Rio Doce, a própria Juiz de Fora. Tem plaquinha lá em tudo quanto é lado. Vai até quase na entrada de São João del Rei, tem plaquinha na nossa. Eu e o Bias de um lado e o Andradinha com o irmão dele, o Zé Bodeco, do outro lado. A vida pública na nossa época era muito diferente. A nossa vida era serviço prestado. Eu saía daqui sexta-feira, já ia almoçar no interior. A sessão nossa era de manhã. E segunda-feira era à noite. Então eu ficava no interior sexta, sábado, domingo, chegava segunda. 4 dias da semana eu passava no interior. Passava no interior fazendo o quê? Visitando os chefes. Eu entrava em Congonhas para ver o Zé Arigó. Não sei se vocês lembram dele. Passava um dia inteiro. Dali eu ia para Carandaí eu ia para Ressaquinha. Entrava em Barbacena, ali eu recebia os prefeitos. A comarca de Barbacena é muito grande, são 12 municípios. Os prefeitos iam lá, os chefes iam lá. De lá eu ia para Juiz de Fora no outro domingo. Lá eu ficava num hotel. A pessoal dali todo vinha. Coronel Pacheco, Chácara, Rio Novo. Então eu fui daqueles, como foi o Bias, como foram os Andradas, que nunca passaram um sábado ou domingo em Brasília, quando passou a existir Brasília, ou aqui na capital. Mas nós tínhamos o dever de ir ver o pessoal, saber o que o chefe queria. Dá um exemplo. Uma vez estava eu e Bias viajando para Barbacena, vamos parar aqui em Ressaquinha, entramos em Ressaquinha. Lá encontramos o prefeito, Zé César de Almeida Araújo. Nós tínhamos ganho a eleição municipal. Ô Zé César, como é que estão as coisas aí? Problema. Eu tenho aqui 11 distritos, todos sem luz, nunca tivemos luz na vida. Não existe isso, nunca. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar segunda-feira em Belo Horizonte. Ele foi. Era chefe aqui do Departamento de Água e Energia, o Maurício, foi prefeito, Maurício Campos, tá certo? Aí fomos lá, conversamos, assinamos um convênio. O Maurício pelo Estado, e era eu também, o Biazinho pela União, o ministro da Minas e Energia, não me lembro do nome, devia ser dele, e o prefeito. Em 4, 5 meses, nós estávamos inaugurando a obra lá. Eu me lembro que fui inaugurar uma energia elétrica, lá em um distrito que chamava Canjamba. Quando eu olhei de longe, eu vi lá, eu falei, mas aquele cara que está ali é o Zé Bodeco, nosso adversário, o que ele está fazendo aqui? Aí eu fui lá, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui te prestigiar. Você veio prestigiar nada, você veio aqui para dizer que eu sei que fez essa obra. E botamos luz naquele tudo lá. Um exemplo. E os municípios todos nossos. A hora que apareceram os coronéis com dinheiro no bolso, eu me sofri. Municípios meus, você tem quantos votos? Eu tenho 2 mil votos. Quanto é que você quer pelos votos? Como é que um homem do interior vai evitar uma tentação dessa? O cara puxa o cheque e dá e paga. Eu tenho município na pé de Barbacena, de Carandaí, foram invadidos. Ou pelo interessado ou os faltadores. Nós começamos a sentir na pele. Tem um monte aí daí. É um monte aí. Eu falei, não, eu tenho que voltar. E falei, eu vou ser presidente. Eu quero ser candidato. Vocês votam? Votamos. É você mesmo, você mesmo. Então, várias reuniões. Primeiro, a reunião da minha origem, que era o PSD. Era PTB, passou para o PSD. Nós tínhamos a arena PCDista. Ali eu tive a unanimidade da indicação. Aí cai para o Arenão. O que é o Arenão? É a Arena PSD, a Arena UDN e a Arena PR. Então formava um bloco ali grande. Aí o meu nome fui lá, levei. Até o Andrada votou em mim. Naquela época a luta era com o MDB. Era a Arena contra o MDB.
Eu nem sei quem foi meu adversário, porque eu tive quase 77 votos. Eu tenho a impressão que fui eu só. Estou te falando, até o Andrada votou em mim. Eu sou amigo deles, eu sou adversário político, mas sou amigo pessoal do Andradinha, do Zé Bodeco, desse que está aí o Toninho, e que foi eleito prefeito agora lá, que é o Martinho. Estou muito bem. E o velho, doutor Zé Bonifácio, que foi um grande líder. Ele gostava de mim, eu me dava muito bem com ele. Eu ia na casa dele, quando havia problemas lá do município, o Biazinho não ia e eu ia. Eu batia na porta, quem quer falar com ele? O João manda entrar. Entrava, conversava com ele, batia papo. Uma vez ele adoeceu, ele morava aqui na rua Piuí. Piuí, o doutor Zé Bonifácio está doente. Eu vou lá vê-lo. Aí eu fui lá, bati na porta, a dona Vera, que a mulher abriu, me levou um susto. Ué, mas o que você está fazendo aqui? Eu vim ver seu marido, ele não está doente, vim fazer uma visita. Aí assim foi a vida. A presidência foi encantadora, eu fui a tudo quanto é lugar. Visitei tudo onde eu fui chamado. E fui um bom presidente, tenho certeza. A minha ordem na casa, ela sabe. Deputado aqui não é contrariado. Chamava o diretor e falava, o diretor era de peso, não contraria diretor. Eu demiti um. Eu demiti um que ele mentiu a mim. 2 deputados, vou dar o nome deles. O Hélio Rezende, da Lafayette, e o Roberto Junqueira, de Poste de Caldas. Me pediram lá uma bobagem, eu chamei o... Faz isso aí, ó. Não tem... De acordo com a lei, pode fazer. No fim de um mês, eles chegaram perto de mim, lá no plenário, ó. Até hoje. Eu falei, até hoje o quê? O que houve? Aquele negócio que nós te pedimos, não cumpriram. Como? Não cumpriram. Aí ia passando o diretor, vem cá. Arruma a gaveta e cai fora. Você está demitido agora, porque não cumpriu o que eu falei com você. E saiu. Saiu, deu um barulho danado. Não sei se a senhora lembra. Foi embora. Nomeei outro. Nomeei o Dark. Então foi tudo assim. Eu não contrariava o deputado em nada, mas também eles só me pediam o que a lei deixava. Eles queriam o quê? Direito de igual para todos. E cumprimento. Negócio de nomeação era no inferno. Cada um naquela época tinha direito a 2 servidores. Nomeado por fora, terminava com o mandato do deputado e ia embora. E podiam convocar 2 da casa. Hoje é 20. A Assembleia no nosso tempo era uma coisa diferente, bem dirigida. Vou dar 2 exemplos. Bem dirigida. Era eleito quem tinha mérito. Segundo, diretor-geral. Nós tínhamos lá um Zé Sebastião Moreira, um Adonis Martins da Costa, um Dark Baeta. Não existe. É gente que conhecia, apaixonado pela Assembleia. Não faziam qualquer coisa, não. Cumpriam religiosamente o que o regimento diz. Nunca passaram por cima da Constituição. Eram homens do mais alto gabarito. Sobrava inteligência nesses homens. Mulheres, uma Terezinha Cansado, uma Maria, a filha do último de Carvalho, tinham uns punhados lá dentro da casa. Só tinha gente boa, gente sadia, gente correta. O povo tem que votar, tem que saber votar. Tem que haver uma escola de aprendizado para o cara poder vir para a vida pública. Vai para a vida pública, então primeiro você tem que me trazer um diploma da escola tal, onde o senhor mostrou o que o senhor é, o que o senhor pretende fazer e o que o senhor fez até hoje. Como é que o senhor vai ajudar ao Estado? Então, o senhor tem que ter um diploma de honorabilidade. Aí então o Tribunal Regional Eleitoral registra o seu nome. Agora qualquer pé rapado é registrado, o cara que não fez nada na vida para ninguém, é candidato, o povo vota. Quem tem o direito de eleger é o povo. O povo tem que enxergar isso. Vou dar um exemplo. Por que não segue o exemplo da minha terra? A UDN só indica candidatos excelentes, homens próprios. O PSD do Bia, a mesma coisa. E do PMDB também. Você viu, o Manuel Coneguno teve aqui e foi um exemplo. Agora, tem cada lugar aí que elege cada um que não tem condição, não sabe nem falar. Tem condições de nada, não. Eu não estou criticando o colega, não. Eu estou falando para a imprensa o que eu tenho o dever de falar e é o que eu sinto. Afinal, eu fiquei 35 anos nisso.
Esse negócio do Ministério da Reforma Agrária foi a Arena que me indicou. Via Cristóvão Queradia, que foi nosso colega. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, isso aqui é um antro de comunistas, é uma célula comunista. Aí eu falei, mas não é possível. Aí eu levei para trabalhar comigo um coronel da Polícia Militar, Celso, irmão do médico nosso, o CIR, Celso Ferreira. Eu falei, aqui não dá não, não dá não. Vamos botar essa turma toda para fora, aí botamos. Eram 8 ou 9 direitos, exoneramos todos. Mas não é possível, nunca vai haver agora. Era ministro, você vai rir, o Jader Barbalho. Ele me chamava de doutor Navarro, me chamou lá em Brasília, mas o que houve lá? Que o senhor botou todo mundo lá? Botei, ué, só tem comunista não, ué. E depois do Jader Barbalho foi nomeado ministro o Leopoldo Bessoni. Aquilo então era um pai para nós. Ele hoje está aí na Previ Minas. O Leopoldo ajudou muito aqui. Foi um ministro íntegro. Era ele um que já morreu, o chefe do gabinete dele. Esqueci o nome dele. Mas nós fizemos alguma coisinha aí. Não fizemos muito não, porque reforma agrária tem que ter dinheiro. Você tem que mandar na frente os técnicos. E os técnicos lutam aqui, em qualquer região do país, para fazer, estudar se o terreno é bom, se é latifúndio, se não é, e dar o parecer. Só depois desse parecer que eles dão, pode ser desapropriado ou não, é que se desapropria. E passava a se desapropriar muito com títulos da reforma agrária. Aquilo era um negócio. O jeito que resolvia, porque aceitava. O dinheiro é difícil aceitar, não tem. Mas tem um título da reforma agrária e negociava. O título é negociar na Bolsa, em qualquer bolsa, Espírito Santo, Rio, em qualquer lugar. E dava dinheiro, dava um dinheiro. Um dia me apareceu lá o dono do Hotel Financial. Luciano, doutor Navarro, eu estou com uns 10 processos presos aqui no Ministério, porque o delegado antigo, que eu sei quem é, não dá andamento, desapropriando as minhas terras. Eu estou com a faca no pescoço, porque a qualquer hora pode desapropriar tudo. Eu falei, quem é que falou isso que está aqui? Aí chamei lá o ajudante, tira lá. Nunca tinha entrado lá. Parecia um leproso. Vamos resolver tudo. Vamos resolver tudo. E resolvemos. Deixa eu contar um outro episódio. Um dia, o coronel levou lá para mim um ato para assinar, desapropriando uma fazenda aqui em Bocaiúva. Eu peguei e falei, escuta aqui, meu caro, você viu quem é o proprietário da fazenda? Vem cá, leia aqui. Zé Maria Alquimim. Você sabe quem foi esse homem? Esse homem foi tudo na vida. Ele foi ministro, ele foi secretário da Educação, ele foi ministro da Educação, foi tudo na vida. Você vai desapropriar a terra dele? Você mandou examinar as terras do doutor Zé Maria Alquimim? Peraí. Aí peguei o telefone e chamei o filho dele. Luciano, vem cá. Estão desapropriando as terras aqui do seu pai. Falei, sim, senhor. Um trabalhador desses que vai na federação denunciou por denunciar, porque sabia que a delegacia que dava andamento, as terras do doutor Zé Maria Alquimim. E ia ser desapropriado. Aí eu mandei um técnico lá ver o que tem que fazer, fala aqui com o filho dele, ele vai fazer tudo direitinho, como a lei manda. Tem que ter 200 cabeças de gado, 200 cabeças de suíno, plantação, direitinho. Arrumou, aí eu dei o diploma a ele. Então funcionava assim. O INCRA, antigo, Delegacia da Reforma Agrária. Além disso tudo, nós tivemos aqui em Minas, eu ia esquecendo, a UPI, União Parlamentar Interestadual. Essa União Parlamentar Interestadual, ela era presidida no Brasil pelo Moacir Bertoli, que era o presidente da Assembleia de Santa Catarina. E aqui em Minas nós tínhamos uma seccional. Era Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu era o presidente. Então o que acontecia com essa UPI? Essa UPI, todas as solenidades que haviam a presença das assembleias, nós éramos convidados. Por exemplo, houve uma festa em Amazonas, inaugurar lá a transposição do Rio Amazonas para Venezuela. A Minas era convidada, eles pagavam tudo para nós, o avião, a hospedagem, nós íamos. Havia uma festa em Ouro Preto, eles ficavam loucos para vir em Ouro Preto. Chegava aqui, telefonava para mim, eu botava o carro, levava eles para Ouro Preto, mandava pagar o jantar deles em Ouro Preto. Com isso, nós fizemos uma união a nível nacional.
Então, a gente se dava muito bem. São Paulo, Mato Grosso, eu vi muito jacaré em Mato Grosso, tudo grande, Goiás, lugares que a gente não vai, aqueles Tocantins da vida que apareceram. Nós percorremos tudo, inaugurações. Um dia nós fomos chamar aí ao Paraná, a ser a posse do governador, porque senão era mineiro, parente de Juarez Hosken, foi deputado conosco aqui. Chegamos lá, ele chamava José Rosken, era um mineiro. Ele saiu para terminar o mandato de um outro que foi nomeado para aquela binacional. Acabou a solenidade, o governador sumiu. E sumiu com os 4 deputados mineiros que estavam lá. Era eu, o Hélio Rezende, o Juarez Hosken e mais um. Foi um reboliço na cidade, raptaram o governador. Cadê o governador? A polícia atrás do governador. Eles foram achar o governador e nós 4 dentro de um hotel tomando um uísque. O governador ficou tão satisfeito, tão alegre com a presença dos conterrâneos dele, dos mineiros, que carregou nós. Atrasou a solenidade, que era às 16 horas para as 18. E eu gostei da política demais. Eu me sinto assim, um homem realizado. Aquele lá ficou 28 anos na Assembleia. Por que ele ficou 28 anos? Eu ouço. Porque cumpri com o meu dever, porque senão eu levava ferro no segundo pleito. A vida foi assim, passou depressa. A minha vida passou muito depressa. Quando eu peguei o livro da vida, nós todos temos que ter o livro da vida. Eu tenho o meu. Eu fui contar, eu falei, não é possível, 35 anos já de vida pública, aí somei com o resto, falei, estou caminhando para o fim. Não dá, né? A grande passagem da minha vida foi como presidente JK, né? Ali, o que eu aprendi foi com ele. Nem ele, a pessoa do presidente, não, com a equipe dele. Você vê, você trabalhar com um penido, você trabalhar com 7 câmaras, tem nome, ele foi o nosso embaixador em Haia. Para chegar lá é fogo. Ciro dos Anjos, um dos maiores escritores que eu vi na vida, e o Edgar Magalhães, não foi fácil, não. Era cada um melhor do que o outro. Eu conversava com esses homens, por exemplo, o doutor Nereu, que eu falei aqui. O doutor Nereu foi tudo na vida. Você precisa ver a humildade dele falar e ele pedir. Eu conheci esses homens todos. O almirante Lúcio Meira, na inauguração da BR, nossa, naquela época era a BR-3, hoje é a BR-040. Nós paramos ali no Viaduto das Almas, aquilo foi feito no tempo do Eliseu, né? Não, do Mário Andreasa. O almirante Lúcio Meira fez um discurso ali, uma beleza. Nunca veio a mina, veio aqui inaugurar, era o ministro da Aviação, e o JK na frente. E a outro pedaço que inaugurou foi lá pela Ressaquinha, onde o Tiradentes parava. Então, a gente acaba percorrendo isso tudo.